Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, concurseiros e concurseiras de plantão. Professor Marco Ferrari falando. A gente vai conversar um pouquinho nessa meia hora sobre alguns conteúdos que podem aparecer na sua prova da Casan. Então a minha intenção é passar ali um lápis sobre todo o processo administrativo e depois fazer alguns apontamentos sobre o que eu acredito que pode aparecer na sua prova, tá? Então vamos lá. Gente, antes de mais nada, a gente tem que começar a entender o que é o processo administrativo. Dentro do processo administrativo, a gente compreende o processo administrativo sobre duas grandes teorias. A primeira teoria é a teoria clássica. Teoria clássica onde a gente tem dois sujeitos muito famosos, o Taylor e Fayol. Você que é administrador, vai fazer para a área de administrador, fique bem atento, fique bastante atento às abordagens. A abordagem clássica é que nós temos esses dois autores. Você que é assistente não tem essa necessidade. Na abordagem clássica, na teoria clássica do processo administrativo, a gente vai entender o processo administrativo como o processo de planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar, ou você já deve ter estudado em alguns lugares, o famoso POC3, ou POC3. Então, para Taylor e Fayol, o processo administrativo se dava pelo processo de planejamento, organização, coordenação, comando e controle, certo? Mas a teoria mais cobrada em provas e concursos é a teoria neoclássica. Teoria neoclássica de um sujeito também muito famoso, um sujeito chamado Peter Drucker. Peter Drucker ia dizer que o processo administrativo também é desenhado por etapas, mas etapas essas de planejamento, organização, direção e controle, o famoso PODC, para a administração pode ser ou PODC. Na teoria neoclássica, eu vou ter dois desdobramentos dessa teoria neoclássica, que a gente vai chamar de dois enfoques. Que enfoques são esses? O primeiro enfoque, o enfoque processual, que vai entender planejar, organizar, dirigir e controlar como etapas de um ciclo. E anote aí, esse ciclo ele é contínuo, perceba, ele vai seguindo, ele é contínuo. Além de contínuo, ele é dinâmico. Eu entendo a influência dele com o meio e a influência do meio sobre ele. E ele é interativo. As partes interagem entre si. Muito cuidado aqui, pessoal. Eu posso avançar no processo administrativo, sem sombra de dúvidas, essa é a sistematicidade dele. Mas eu posso recuar? Posso. Então eu posso avançar no processo administrativo e também posso recuar nesse processo administrativo. Não entendi, professor. Eu posso estar aqui na etapa de organização e perceber uma falha lá no meu planejamento e aí eu faço o quê? Você vai retroagir e vai refazer o seu planejamento. Então ele é interativo, claro, ele segue esse processo, mas eu posso andar para frente e voltar, ou seja, ele é flexível também, certo? Então esse é o enfoque processual. Dentro do enfoque processual, é isso que nós entendemos. Agora sobre o enfoque funcional, a gente vai entender planejamento, organização, direção e controle como etapas, como funções do processo administrativo. E aí a gente vai estudar uma a uma. Marco, qual que aparece mais? Sem sombra de dúvidas, funcional. Não porque ela seja mais difícil, mas é porque a gente tem mais elementos para trabalhar com ela. Vamos para o planejamento. Planejamento é o quê? Nada mais é do que a definição de um fim e a escolha do melhor meio para atingir esse fim. Meio na sua prova aparece como rota de ação. E importante, pessoal, uma boa rota de ação não é aquela boa rota de ação por si só, é aquela rota de ação que leva você ao fim desejado, certo? Dentro do planejamento também tem os níveis de planejamento. Eu tenho o nível operacional, o nível tático e o nível estratégico. Muito cuidado com a nossa banca. Nossa banca trata nível estratégico como nível institucional de toda a instituição. Nível tático como nível intermediário e nível operacional ele mantém como operacional. Dentro do planejamento estratégico eu tenho a definição de um referencial estratégico e aqui eu tenho missão que é presente, é a filosofia da organização, é o que a organização é. Depois tenho visão, que é futuro, é o que a organização quer ser e depois eu tenho os valores que são as crenças. Eu não posso escolher nenhuma rota de ação, nenhuma estratégia que vá contra os meus valores. Certo, pessoal? Bacana. Dentro de planejamento estratégico ainda, eu tenho uma ferramenta que eu tenho certeza que vai cair na sua prova. É a famosa matriz SWOT.
famosa matriz SWOT ou matriz fofa. A matriz SWOT é uma matriz estratégica prescritiva, ou seja, serve para você, serve para qualquer pessoa, só que ela vai definir a relação do ambiente interno com o ambiente externo. Dentro do ambiente interno eu vou entender fraquezas e forças. Dentro do ambiente externo eu vou entender ameaças e oportunidades. E você estudou comigo e sabe muito bem disso, que ameaça é tudo aquilo que influencia negativamente na organização e a organização não tem poder de mudar. Oportunidade é tudo aquilo que influencia positivamente a organização e a organização também não tem poder de mudar. Aqui, fraquezas e forças. Fraquezas, tudo aquilo que influencia positivamente a organização e a organização tem poder de mudar. E forças, tudo aquilo que influencia positivamente a organização não tem poder de alterar, certo? Tem poder de alterar. Então, fraquezas e forças, ambiente interno, a organização tem poder. Ameaças e oportunidades, ambiente externo, a organização não tem poder. Importante, pessoal, o que é força, o que é fraqueza depende de organização para organização. O que é ameaça e o que é oportunidade também depende do que é organização para organização. Porém, os quadrantes são sempre iguais, tá? Os quadrantes são sempre iguais, o que significa dizer que sempre que uma fraqueza cruzar uma ameaça, eu vou ter estratégia aqui de sobrevivência. Sempre que uma força cruzar uma ameaça, eu vou ter uma estratégia de manutenção. Sempre que uma fraqueza cruzar uma oportunidade, eu vou ter uma estratégia de crescimento. E sempre que uma força cruzar uma oportunidade, eu vou ter uma estratégia de desenvolvimento. Muito importante isso aqui, tá, pessoal? Acredito bastante que você vai ter na sua prova pelo menos uma questãozinha sobre matriz SWOT dentro do planejamento estratégico. Certo? Isso aqui é o que a gente definiu sobre planejamento. É o que a gente definiu sobre planejamento. Além de planejamento, é muito importante a gente discutir organização. É muito bacana a gente discutir organização. Organização, pessoal, a gente já começa discutindo o conceito de divisão do trabalho. Divisão do trabalho, que é o que a gente chama também de especialização. Especialização. E muito cuidado aqui, pessoal. A produtividade, ela aumenta conforme a especialização vai aumentando? Sim, até um certo ponto. Mas depois ela decai, então cuidado. A intenção aqui é buscar um nível de especialização ótimo para ter uma boa produtividade. Especializar demais atrapalha a produtividade. Especializar demais atrapalha a produtividade, certo? Então aqui eu tenho a divisão do trabalho. Importante, essa divisão da organização, essa divisão do trabalho se dá dentro de uma estrutura organizacional. Eu tenho dois tipos de estruturas organizacionais. A primeira estrutura organizacional é a estrutura informal. A estrutura informal é aquela que trabalha com as relações informais dentro da organização. E eu também tenho a estrutura formal, que trabalha com as relações formais dentro da organização. Informal, que trabalha com as relações formais dentro da organização. Importante, pessoal, importante. Eu tenho estrutura organizacional informal? Tenho. Tenho estrutura organizacional formal? Também tenho. Porém, só a formal está representada no organograma. Só a formal está representada no organograma. Não existe organograma de estrutura informal, certo? E aqui a gente tem os tipos de organograma, os mais comuns: linha, staff, funcional, espero aí que você vá lembrando aí, matricial, é o que você pode chamar também por projeto. Por projeto, a gente estudou esse aqui muito bem também. Linha, staff, funcional, matricial, por projeto, a gente vai ter também o conselho, por conselho também, certo? A gente tem vários outros, mas esses são os mais comuns dentro de organograma. Tome cuidado com funcional e com matricial para sua prova. Funcional eu tenho a dualidade ou pluralidade de comando, assim como o matricial, mas no matricial eu tenho esse desenho por projeto, enquanto o staff eu tenho uma supervisão técnica, certo? Esse é o organograma da estrutura organizacional. Além de estrutura organizacional, a forma como eu posso dividir a minha organização, eu divido a minha organização por departamentos, e aí eu tenho critérios de departamentalização. Essa departamentalização pode ser por função, e eu vou chamar de funcional. Essa departamentalização pode ser por produto.
Você lembra muito bem que a gente definiu por produto. Pode ser por processo. Por processo. E a mais comum delas, que mais aparece em prova, por cliente. E você lembra muito bem, essa por cliente é muito comum nos bancos. Quando você chega no banco e você tem que se definir se você é pessoa física ou pessoa jurídica. Pessoa jurídica é as formas como você pode se definir. Aqui em pessoa física, muita grana, pouca grana e todas as outras definições possíveis, certo? Atençãozinha aqui por cliente, certo? Importante dentro de organização, certo? Organização fechada, falamos de organização, tá fechado, você vai gabaritar na prova essa parte. Agora a gente vai para a direção e aí o aspecto talvez mais complexo e mais comprido do nosso processo administrativo seja a direção. A direção a gente divide em comunicação, liderança e motivação. 3 conceitos fundamentais. Comunicação significa dizer que é o que é a transferência de significado de um emissor para um receptor. A gente tem os elementos da comunicação. Um emissor, uma codificação, a gente tem um canal. Nesse canal é onde transita a mensagem, Depois eu tenho uma decodificação e eu tenho um receptor. E sempre, pessoal, sempre eu vou ter o exercício de um ruído. Sempre terei o exercício de um ruído. Toda a comunicação pressupõe a existência de um ruído. Além da existência de ruído, pressupõe a existência de um feedback ou uma retroação, certo? Essa é a comunicação, é o desenho da comunicação. Importante na comunicação são as barreiras. Que barreiras podem ser essas? Existem diversas barreiras, mas a mais comum é a barreira de sobrecarga. Qual é a barreira de sobrecarga? É quando acontece uma falha nessa relação canal e volume de informação. Um canal acaba transportando uma quantidade, um volume de informação muito maior do que ele deveria transportar. E aqui sim eu tenho um problema, eu tenho uma barreira de sobrecarga. Show de bola, pessoal? Além disso, importante, eu tenho comunicação verbal e não verbal, certo? Você percebe, por exemplo, quando eu faço assim para você, é um tipo de comunicação não verbal. Aqui, além disso, eu tenho os tipos de comunicação, 2 deles aparecem com bastante força. O tipo círculo. O encírculo pressupõe a existência não necessariamente de um círculo, mas de que todas as pessoas estejam se comunicando entre si, certo? Essa é a percepção do círculo. Todas as pessoas se comunicando entre si. E diferente de círculo é roda. Em roda pressupõe a existência de um eixo, e esse eixo está se comunicando com as pessoas estão se comunicando com esse eixo, e esse eixo está se comunicando com as pessoas. Pode acontecer um círculo roda, uma combinação? Pode, mas você percebe que são 2 elementos distintos. Círculo é círculo, roda é roda, certo? Percebe que são 2 elementos distintos do tipo roda e do tipo círculo. Fechou, galera? Isso é comunicação. Depois de comunicação, a gente tem um aspecto de liderança. E liderança sempre vai ter uma palavrinha conectada com liderança que vai ser influência. Influência é quando você faz a pessoa mudar de comportamento. Havia o comportamento A, que é diferente do comportamento B, e a pessoa muda de comportamento. Esse é o exercício de influência. É um comportamento que não estaria presente sem a liderança, certo? Sem a presença do líder não haveria esse comportamento. Então esse é o conceito fundamental de influência, de liderança. Aqui de liderança eu tenho, além do próprio conceito em si, eu tenho a diferenciação sobre 2 tipos de liderança. A liderança transacional, focada na troca, força de trabalho, recurso, e a transformacional, focada na mudança. Focada aqui na mudança prioritariamente, certo? Transacional troca, transformacional
mudança. Show? Aqui quando eu percebo, aqui o foco maior é no resultado. Aqui o foco maior é nas relações, são nas relações, certo? Existe uma diferenciação transacional, transformacional, certo? Dentro de liderança ainda a gente tem as teorias de liderança. A primeira teoria dela, a teoria dos traços de liderança. Existem dois tipos de líder, existe aqueles que nasceram líder e existe aqueles que não nasceram líderes. Ou você nasce com os traços ou você nasce sem os traços, ou seja, a liderança é uma característica inata. A liderança é uma característica inata, certo? Inata, muito cuidado, esse I não é de negação, esse I é de pertencimento, inata, ou você nasce com ou você nasce sem. Depois da teoria dos traços de liderança, eu tenho a teoria dos estilos de liderança. Estilos de liderança. Esses estilos de liderança são 3. A liderança autocrática, poder e autoridade centralizados. A liderança democrática pode ser consultiva ou participativa. Consultiva, consulto a todos, decido sozinho. Participativa significa dizer que eu consulto a todos e essa nossa decisão é a deliberada por todos. Participativa, consultiva e a liberal, que existe um afastamento da presença do líder. O líder é afastado dos relacionamentos e ausente nos resultados, certo? E depois, por último, a gente tem a teoria contingencial. Teoria contingencial. Muito cuidado com a teoria contingencial, pessoal. As pessoas tendem a dizer, né? Os autores tendem a dizer que aqui existe um afastamento do líder, que eles esquecem a presença do líder. Errado, tá, pessoal? A teoria contingencial não esquece a presença do líder. O que ela faz é simplesmente desfoca do líder. Ela vai ter a percepção do líder, dos liderados e da situação. Ela vai perceber justamente essa relação, líder, liderados e situação. Ela vai perceber essa conexão, por isso que ela percebe o contingente. Ela é contingencial, certo? Comunicação, liderança, motivação. Motivação significa dizer o conjunto de causas, o conjunto de motivos e o conjunto de razões que são responsáveis pela direção, pela persistência e pela intensidade do comportamento humano. O que significa dizer do comportamento humano? Significa, graças a isso, essas razões, esses motivos, eu tenho direção, tenho persistência e tenho intensidade no nosso comportamento, no comportamento do ser humano. Um cuidado que a gente tem que ter, pessoal, é que essa motivação pode ser tanto intrínseca quanto extrínseca. Muito cuidado, a motivação intrínseca, a sua banca, OCP, Instituto, ela busca sempre o conceito de motivação intrínseca. Eu posso ter a influência externa, mas depende de como você, indivíduo, vai responder a essa motivação, tá? Por isso que chama de motivação intrínseca. Perfeito. Aqui também eu tenho um ciclo motivacional e esse ciclo pressupõe a existência de uma necessidade. Depois dessa necessidade eu percebo essa necessidade que eu chamo de tensão. Essa tensão aumenta até gerar um impulso. Esse impulso gera um comportamento. Esse comportamento é sempre voltado para a satisfação dessa necessidade. Depois desse comportamento eu tenho a satisfação da necessidade, eu tenho a diminuição dessa tensão e tenho sempre um feedback, ou seja, o sujeito está fortemente, sempre, a todo momento, sob uma certa influência de alguma necessidade. Fechou? Esse é o conceito de motivação e o ciclo. O que mais aparece, sem sombra de dúvidas, novamente, são as teorias, são 4 elas. A primeira delas, a teoria X e Y, de um sujeito chamado McGregor. McGregor vai entender que existem 2 formas de entender o indivíduo, a teoria X, ou seja, o indivíduo X baseado na desconfiança, esse indivíduo é preguiçoso, é indolente, focado simplesmente no recurso, é um homem econômico. Ou existe a teoria Y, esse indivíduo ele é automotivado, é baseado na confiança, ele gosta de trabalhar, para ele trabalhar é normal quando qualquer outro exercício de qualquer outra atividade, logo esse indivíduo é baseado, ele é o homem social. Essa é a teoria McGregor XY. Depois da teoria McGregor eu tenho a pirâmide das necessidades de Maslow. Essa cai com muita frequência na sua prova. Pirâmide das necessidades de Maslow. Cabe dizer aqui na pirâmide das necessidades de Maslow é que as necessidades podem estar hierarquicamente pressupostas dentro de uma pirâmide. Hierarquicamente significa dizer o seguinte:
A primeira importa mais do que a segunda. Eu preciso satisfazer a primeira para depois satisfazer as demais. A saber, quais são as necessidades fisiológicas, segurança, relacionamento, estima e pode colocar aqui sucesso, desempenho pessoal, sucesso profissional ou realização pessoal, aparece de várias formas. Realização pessoal é a mais comum, essa é a teoria de Maslow, teoria da pirâmide das necessidades. Depois da teoria de Maslow, a gente vai conhecer a teoria dos dois fatores de Heisenberg. Teoria dos dois fatores de Heisenberg fala o seguinte: existem dois fatores, os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. Fatores higiênicos geram insatisfação quando não atendidos ou não insatisfação quando atendidos. Fatores motivacionais geram satisfação quando atendidos e não satisfação quando não atendidos. Muito cuidado, uma coisa é diferente da outra. Satisfação, não satisfação é diferente de insatisfação ou não insatisfação. Muito cuidado que salário é fator higiênico, logo jamais salário vai gerar satisfação. Motivacionais, perfeito, show de bola. Dois fatores. Agora a gente vai para RAP, realização, afiliação e poder, de um sujeito chamado McLiglan. Importante aqui, pessoal, a teoria da realização, afiliação e poder, ou a teoria das necessidades adquiridas. Ele significa, McLiglan diz o seguinte: existem necessidades que vão acontecendo de acordo com o tempo. Em determinado momento, uma necessidade se aparece maior do que a outra, e depois ela vai se diminuindo e assim por diante. É isso que eu tenho a teoria de realização, afiliação e poder de McLiglan, certo? Realização, a saber, significa desempenhar uma atividade que você realmente gosta, uma atividade que faça sentido para você. Afiliação são necessidades relacionadas à sua capacidade de relacionamento com os indivíduos e poder a sua capacidade de mandar nos indivíduos, certo? Isso aqui é direção, isso aqui é motivação, o último ponto da direção. Depois do último ponto de direção, a gente vem falar sobre controle no processo administrativo. Perceba, qual é a principal função do controle? Eu tenho planejamento, eu tenho organização, tenho direção e tenho controle. Aí ele vai colocar na sua prova que o principal elemento, o principal objetivo da função controle é retroalimentar o ciclo. Certo ou errado? Certo, sem sombra de dúvida, é o retroalimento para ele recomeçar. Então, controlar é eminentemente comparar. Comparar com base em um padrão, com base em uma meta. O que eu comparo, pessoal? O que eu planejei com o que eu realizei. Com base nessa comparação, eu devo perceber os desvios. Esses desvios podem ser positivos, ou seja, me aproximaram do alcance dos meus resultados, influenciaram positivamente no alcance dos meus resultados, ou esses desvios podem ser negativos, desvios que me afastaram do alcance do meu resultado, me colocaram mais longe, influenciaram negativamente. E depois desses desvios eu tomo ações. Essas ações podem ser de aperfeiçoamento, mediante normalmente desvios positivos, fazer melhor o que eu já faço bem, ou essas ações podem ser de correção. Essas ações de correção significam dizer ações que eu fiz algo de errado e preciso corrigir essa conduta, certo? Isso aqui a gente fala de controle. Dentro de controle ainda, pessoal, a gente tem os indicadores de desempenho. Indicadores de desempenho. Esses indicadores são de eficácia, eficiência e efetividade. Importante, pessoal, indicadores de eficácia são aqueles que visam os fins, o fim ou o resultado. Enquanto os indicadores de eficiência visam o meio ou o método. E os de efetividade vão medir o impacto, de determinada atividade, certo? Isso aqui você consegue matar muito bem. Agora minha conversa vai diretamente para os assessores, o assistente administrativo. Assistente administrativo tem teoria dos três fatores, tem teoria das três idades em arquivologia. Teoria das três idades em arquivologia vai cair, pessoal. Teoria das três idades em arquivologia vai cair. E o que a gente vai fazer? A gente vai acertar. Então, arquivologia, pessoal. Arquivologia só para assistente aqui, hein, pessoal? Só estou conversando com o assistente agora. Arquivologia tem uma teoria das
3 idades, ou ciclo vital arquivístico, mesma coisa. Ele vai dizer que a gente pode dividir um documento em 3 idades. A primeira idade ou idade corrente, a segunda idade ou idade intermediária e a terceira idade ou idade permanente. E a terceira idade ou idade permanente. E é muito importante, pessoal, aqui na primeira idade, tanto na primeira idade quanto da segunda idade, eu vou dizer que eles têm valor primário. Na terceira idade, eles têm valor secundário, certo? Valor primário e valor secundário. Importante, o documento de primeira idade, ele é ativo. Ele recém foi criado, aqui eu digo que ele tem um amplo fluxo de trabalho, show de bola. O de segunda idade ele é semi-ativo. Semi-ativo significa dizer que ele está aguardando um prazo. Você lembra muito bem que esse prazo é prescricional, vencimento do direito, ou precaucional, por uma precaução qualquer. E aqui ele é inativo. Ele tem valor cultural ou histórico, certo? Primeira idade, segunda idade eu faço transferência, depois aqui eu faço o recolhimento para a guarda, também isso é importante. Fechou? Assistente, arquivologia. Show de bola, galera. Agora eu vou falar um pouquinho com o administrador. Você que é assistente, muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Agora eu vou falar um pouquinho com o administrador. Dentro do administrador a gente tem um conceito que são as abordagens. Primeira delas, fundamental você saber, é a clássica. É a clássica e seus 2 autores. Taylor, ele focou aqui no estudo dos tempos e movimentos. Aqui onde eu tenho os estudos iniciais de qualquer coisa. Estudos iniciais. Sempre que falar de estudos iniciais na administração, ele vai estar falando de Taylor, tá? Sempre que ele falar dos estudos iniciais, ele vai estar falando de Taylor. E depois ele pode estar falando de Fayol. Fayol, pessoal, foi o primeiro cara que estudou fundamentalmente a organização de cima para baixo, do topo para a base. E aqui a gente vai ter um conceito de organização, mas principalmente de coordenação e comando. E o principal princípio de Fayol é o da unidade de comando. Esse é o principal princípio que a gente tem de Fayol. Depois da teoria clássica, a gente vai ter a teoria humanística das relações humanas. Aqui a gente tem um cara muito bacana chamado Elton Mayo, mas o importante aqui é a experiência de Wathorn. Essa experiência de Wathorn, ela vai pela primeira vez perceber o indivíduo como um sujeito que pode influenciar na sua produtividade, certo? Pela primeira vez a gente tem a noção de que se você mudar o ambiente de trabalho, que o ambiente de trabalho, ele influencia na produtividade. Então é importante aqui esse primeiro conceito. O ambiente de trabalho influencia na produtividade e é aqui que a gente tem o RH. Tá? Depois do RH a gente tem a burocrática e você faça foco no processo. Burocrática sempre foco no processo, mas a principal de todas, pessoal, aqui, já que a gente está numa revisão, é falar da teoria sistêmica. Teoria dos sistemas. Principalmente sobre a abordagem sistêmica. Certo? Principalmente sobre a abordagem sistêmica. Aqui ele vai dizer o seguinte, que a organização, ela está em volta de um meio. E aqui eu tenho a minha organização. E que existe até outras organizações juntas, também você pode pensar assim. E que existe uma influência do meio na minha organização, da minha organização no meio, do meio na outra organização no meio e de uma organização para outra. A organização que percebe essa influência, a gente chama de sistema aberto. E o importante aqui é que as organizações têm que perceber essa influência, essas organizações têm que visar o sistema aberto, tá? Essas visões têm que ser o sistema aberto. Gente, outras coisas que a gente pode conversar em relação à qualidade.
principal autor da qualidade. Vamos falar um pouquinho de processo, agora para os dois. Administrador e assistente. Falar um pouquinho de gestão de processos. Gestão de processos. Qual que é a cara de um processo, pessoal? O processo é entrada, processamento e saídas, certo? Aqui eu tenho meu processamento. Algumas características dos processos. Os processos são contínuos. Esses processos são do dia a dia. Importante, tá? São do dia a dia significa que eles acontecem várias vezes. Não significa dizer que eles são diários, tá? Não significa dizer que eles são diários, mas são contínuos e são do dia a dia. E eles têm retroalimentação, o que significa dizer aperfeiçoamento. Quando eu for aperfeiçoar um processo, eu tenho 3 escolas bacanas para aperfeiçoar um processo. Quais são as escolas que a gente deve estudar? A primeira delas, melhoria contínua. Melhoria contínua vai dizer que a melhoria é algo incremental. E que esse algo incremental também é focado nos círculos de controle de qualidade, ou CCQs, um grupo de 6 a 12 pessoas que discutem os processos. Depois eu tenho a reengenharia. Reengenharia, aqui tudo é radical. Eu tenho que repensar fundamentalmente os processos na reengenharia. E depois eu tenho o redesenho. Esse redesenho é o mais comum aonde, pessoal? É o mais comum no BR, no Brasil. Importante, tá? Esse redesenho é um meio termo. Entre o quê? Entre melhoria contínua e reengenharia. É um meio termo entre esses dois. Certo, galera? Isso aqui é o que a gente discutiu um pouquinho em relação à Kazan, a sua prova da Kazan, é importante, tá? Todos os conceitos aqui podem aparecer com bastante ênfase. Para os 2 cargos, só fiz esse recorte de arquivologia e de abordagem, que são para cargos específicos. Valeu, pessoal. O professor Marco Ferrari deseja uma boa prova, uma boa sorte e continue com a gente aí firmes e fortes no carreira. Valeu, tchau, tchau.